Olá, esse é o Cores da Cris e hoje eu vou apresentar um projeto assim meio retrô para vocês. São esses quadrinhos de moldura oval e vidro abaulado que são pequenos cenários, né? Reproduções de ambientes como a cômoda de um quarto, o armário de uma sala, uma chapeleira, enfim. São reproduções que você pode fazer com materiais muito simples, com madeira, com tecido, com peças de montagem de bijuterias. Tá? E o principal desse trabalho realmente é que você tenha uma moldura com o vidro abaulado, nesse caso as molduras ovais, ou que você trabalhe com uma moldura que tenha o vidro recuado, pode ser uma moldura quadrada, retangular, desde que o vidro fique afastado para que você tenha um espaço aí para trabalhar com as miniaturas. Tá? Então eu vou explicando ao longo do passo a passo como é que foi feito esse trabalho. Primeira etapa é você colocar o vidro na moldura, encaixar bem, ver se está encaixando, e o fundo que você vai usar para trabalhar, que pode ser feito em madeira ou em MDF. Tá? Tudo tem que encaixar muito bem, então antes de começar o trabalho verifique se está tudo certo e faça uma pequena marcação na madeira aonde vai ficar o ganchinho. Para preparar o fundo é importante você passar uma demão de tinta branca, pode ser um PVA, pode ser uma base acrílica, porque o tecido vai ser colado sobre essa madeira e se a madeira for um pouco escura ou MDF, dependendo do tecido que você usar, a cor pode ficar apagada. Então passe uma demão básica de tinta PVA branca ou base acrílica para depois sim você colar o tecido sobre ela. Primeiro a gente vai preparar um molde desse fundo. Você usa o próprio fundo oval para recortar um molde de duas partes, porque um dos tecidos corresponde à parede e o outro corresponde ao chão da cena. Então faça esses moldes em um papel cartão, papel duplex, recorte-os e é com eles que você vai recortar os tecidos em seguida. Primeiro a parede, que é a parte maior, e depois a parte menor, que é o chão. Para colar os tecidos na plaquinha de madeira, né, no fundo oval, vai passar cola branca com rolinho de espuma e vai colocar o tecido por cima, né, dessa parte que está a cola e passar uma espátula para assentar bem o tecido. Vai fazer o mesmo com a parte de baixo, que é o chão do cenário. Vai passar a cola com rolinho de espuma, colocar o tecido por cima, a parte menor, e passar a espátula também. Em seguida, a gente vai colar um pedacinho de renda, uma rendinha de algodão fininha, para fazer um acabamento, como se fosse o rodapé que separa a parede do chão. Você vai usar a cola branca também, aplicada com um pincel redondo no verso da renda e cola tudo na base que já está trabalhada. Para fazer os móveis dessas miniaturas, a gente vai usar dois materiais, a madeira balsa, tá, que é um material usado para fazer projetos de arquitetura e para fazer aeromodelismo, aqueles aviõezinhos de madeira. E a barrinha T. A barrinha T é um material também usado para esse tipo de trabalho de aeromodelismo e vocês encontram em algumas papelarias especializadas. Tá? Essa madeira é bem fácil de cortar, a gente pode cortar com estilete ou até mesmo com tesoura. E a barrinha T com uma serrinha pequena a gente também consegue cortar. Para fazer os móveis, você vai precisar de moldes também. Esses moldes você já prepara antes, né? Dependendo do móvel que você vai fazer, que pode ser uma cômoda com gavetas, pode ser um armário com prateleiras. Você prepara esses moldes também no papel duplex, né? No papelão, e aí sim você vai recortar a madeira balsa e a barrinha T. Uma dica bacana é você utilizar uma régua de metal para auxiliar na hora de recortar com estilete, tá? Facilita bastante. E uma base de corte embaixo também vai te ajudar. Na hora de fazer o acabamento da cômoda ou do móvel, esse detalhe que tem as curvinhas embaixo, você vai cortar a mão com estilete e depois você vai dar forma para essa peça lixando. Primeiro eu uso uma lixa mais grossa, uma lixa 220, para tirar os excessos mesmo. Depois com uma lixa fina, uma lixa d'água 600, eu já vou dando aquela arredondada e finalizo com lima. A lima de metal você vai conseguir fazer o formato arredondado que você quiser na peça. Você pode usar uma maior no começo e depois uma menor para os detalhes mais delicados.
e aí você vai ter as peças do seu móvel prontas, né? No caso aqui é uma cômoda, tem a parte principal da peça, as gavetas pequenas, uma gaveta maior, o acabamento que fica embaixo, que é esse arredondado, e a barrinha T, que tem 7 centímetros de comprimento, que vai ser colocada na parte de cima da cômoda. Depois de recortar todas as peças de madeira, vem a hora de pintar. Para pintar, você vai utilizar médio envelhecedor. Eu escolhi a cor betume porque todos esses móveizinhos, esses quadrinhos estão com esse estilo mais country, mais escuro, mas esse produto existe em várias cores e você pode escolher a cor que quiser. Esse produto é à base de água, a gente aplica com um pincel de pelos macios, aplica na peça e tira o excesso, em seguida com um paninho de malha limpo. Vai fazendo peça por peça e limpando e deixando a parte para secar. É bom deixar secar por algumas horas. Depois que os móveis já estão secos, né, as partes preparadas para os móveis já estiverem secas, você vai colar essas peças na base que já está com o tecido, utilizando cola branca também. Então, com um pincel redondo, aplique a cola branca no verso de cada pecinha e vá colando, começando pela parte maior do móvel, colocando em seguida o acabamento que fica embaixo, as gavetas e, por último, a barrinha T que fica por cima. Lembre-se também de tirar o excesso de cola que pode ficar pelos lados. Você pode usar um palito ou até mesmo um pincel limpo para retirar esse excesso de cola. E deixe secar por 1 hora mais ou menos. Agora vem a parte divertida, que é fazer as miniaturas mesmo que vão compor esse cenário. Então você vai utilizar principalmente peças de montagem de bijuteria. Peças de metal, pérolas, contas, miçangas, todas essas peças são super bacanas, você encontra uma infinidade delas aqui em São Paulo, por exemplo, na região da 25 de março. E você vai procurar aquelas que tem mais a ver com a cena que você vai fazer. Tá? Você vai usar também alguns pedacinhos pequenos de papelão ou de madeira balsa com figuras recortadas de revista para fazer os quadrinhos. Tá? E se você quiser fazer um espelho, você pode usar uma base de bijuteria oval e um pedaço de papel alumínio colado, que vai dar bem uma carinha de espelho. Para começar a composição aqui da cômoda, desse quartinho que eu estou fazendo, eu vou colar um pedacinho da renda, a mesma renda que eu usei já na base, como se fosse um pedacinho, uma roupa saindo da gaveta. Eu vou cortar um pedacinho dessa renda e vou prender numa das gavetas com um preguinho dourado. É só colocar com a mão porque a madeira balsa é macia e é bem fácil de você colocar os preguinhos. Nessa etapa do trabalho é bom você usar uma pinça que vai poder te auxiliar. Você vai colar as peças de metal e plástico na miniatura com uma cola adesiva de secagem rápida. São essas colas que vêm com 2 bisnaguinhas separadas que você prepara na hora e tem que usar logo em seguida. Tá? Para isso, use um pedaço de papel para preparar a cola e um palito para preparar e aplicar nas peças também. As peças de metal que têm argolinhas, por exemplo, um pingente ou um brinco, você vai usar um alicate para recortar, né, para cortar fora as partes que você não quer que fiquem na miniatura. Então, primeiro corta tudo com alicate e aí você vai colando peça por peça na sua miniatura, usando a pinça para ajudar se necessário e o palito para aplicar a cola. Um detalhe importante que você não deve deixar de fazer é de vez em quando colocar o vidro abaulado em cima da colagem que você está fazendo, da miniatura, para ver se não tem nenhuma peça alta demais. Às vezes a gente se atrapalha e cola em algum pedaço, né, em alguma parte da miniatura, uma peça muito alta e na hora de montar com o vidro a gente não vai conseguir, porque vai bater e vai dar errado. Então vá verificando com o vidro se está tudo certo, se não está esbarrando em nada. Bom, quando você achar que a sua miniatura já está pronta, você já colou todos os detalhes que você queria, então deixe secar bem por 1 hora, é melhor, né, para que todas as pecinhas fiquem no lugar correto. Depois que já estiver bem seco o seu trabalho, aí sim vem a montagem na moldura e o acabamento final, que é muito importante. Primeira coisa, a gente vai pegar a moldura, encaixar o vidro e em seguida a base, né, a madeirinha com a miniatura. Observe se a posição está correta, porque como tudo é muito feito à mão, mesmo é manual, às vezes uma pequena diferença de 1 milímetro ou 2
parece que dá uma impressão de que a cena está torta. Então dá uma olhada, vê se está correto. E aí então prenda com fita adesiva, fita crepe dessas mais fortes, a madeira na moldura, tá? Isso é importante para não sair do lugar, para você poder fazer o acabamento. O acabamento atrás, ele é feito com papel camurça. Eu escolho marrom escuro, né, que é um tom próximo à cor da moldura. Você vai colocar a moldura em cima do verso do papel camurça, riscar com um lápis, né, para tirar o tamanho correto dele e recortar com uma tesoura de picotar, só para dar um acabamento legal. Aí você vai passar cola branca no verso desse papel camurça já recortado e colocar esse papel com a cola sobre a moldura, né, sobre o verso da miniatura. Com uma espátula você alisa bem para fixar bem e também faz um encaixe certinho da madeira com a moldura, com o dedo mesmo assim, devagar, delicadamente, para não estragar o papel. Você vai passando a mão para assentar bem o papel camurça. Ele é que vai segurar a miniatura, né, feita na madeira, na moldura oval. E aí o seu trabalho está pronto, você já pode apreciar, já pode olhar, ver como é que ele ficou. E a parte que eu mais gosto, que é colocar na parede. Então vamos lá, ver como é que ficou.